Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica e bíblica do mundo, porque nela nós estudamos e nunca se formamos. Sempre algo para aprender da Bíblia. E esse trimestre em específico, estamos estudando dois livros femininos do Antigo Testamento. O livro de Ruth, que já concluímos, e agora estamos estudando o livro de Esther, essa rainha judia que se tornou rainha da Pérsia no lugar de Vasti e foi usada por Deus na hora certa para salvar o seu povo. Nós vemos no livro de Esther a providência divina e como Deus governa o mundo e toma conta das famílias. Lição de número 10, de 8 de setembro de 2024, que é também considerado o Dia Nacional de Missões. Temos aqui o plano do livramento e o papel de Esther. O texto áureo da nossa lição se encontra em Isaías, capítulo 64, verso 4, e presta atenção nesse verso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Como é maravilhoso saber que temos um Deus que trabalha para nós quando nós esperamos nele. A verdade prática é que nos momentos dramáticos da vida, que mais aprendemos a confiar em Deus. Sim, é nos momentos mais difíceis que aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. São nos momentos difíceis. Vamos então ao livro de Esther, capítulo 4, leremos do verso 5 a 17, depois no capítulo 5, verso 1, depois do verso 3, 7 e 8. Vamos a Esther 4, 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava à porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Parece que até então Esther não sabia do edito. Como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Esse é um dos versos chaves do livro de Esther. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Esther ia arriscar a sua vida. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester capítulo 5, verso 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, e na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com um cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: que é o que tens, rainha Ester? O qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Olha só que plano maravilhoso de Ester. Vamos à introdução. Nessa lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. Também falaremos do decreto do rei que estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava já definido. Era preciso agora clamar a Deus e agir sob sua direção. A palavra-chave dessa lição é livramento. Vamos ao primeiro ponto da lição, o perigo, plano e o temor de Ester. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento pelo seu povo. Do palácio, Ester soube da crítica situação do seu primo e compadeceu, mas não sabia os motivos de Mardoqueu se encontrar naquela atitude. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que se recusou a se vestir. Ester precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou a Hataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que ele agia daquele jeito. Ester, capítulo 4, verso 1 a 5. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Ester. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos capítulo 12, verso 15. Em um momento de profunda agonia, Jesus também abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Mateus 26, 36 a 38. Segundo ponto dessa lição, vemos aqui um obstáculo real. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Ester informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto do rei Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas aqui havia um grande obstáculo. Ester responde a Mardoqueu, lembrando da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. E a sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, que foram mortos até no trono.
falaremos do autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos seus oficiais do palácio em 465 a.C., segundo a história. 8 anos depois, os episódios narrados aqui no livro de Esther. 2 seus guardas, aliás, já haviam tramado para a morte dele antes. Esther, capítulo 3, verso 21. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. E é muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente de um ditador líbio, Muammar Gaddafi, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, de acordo com Provérbios 15:1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa, conforme Números 12, versos 13 a 10, fala de Moisés, que era varão muito manso. Êxodo 23, verso 22, Salmo de número 5, verso 11. A sinopse, tópico 1, não era simplesmente ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Havia leis que precisavam serem observadas. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Mardoqueu convence Esther. Confiando na providência divina, Esther se apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther e pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Esther, capítulo 4, verso 13. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava na providência divina se manifestaria de outra forma. Mas a expressão que ele diz, socorro e livramento de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo, mesmo acima da intercessão de Esther. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, às vezes nos esquecemos que o socorro vem de Deus. Conforme o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas quando ficamos apenas esperando nas pessoas, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17, verso 5. Primeiro Deus, depois o homem. Esther, então, convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que ela achasse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e que jejuassem por ela durante 3 dias. Ela, também Esther, faria o mesmo, junto com as moças que assistiam no palácio. Esther 4, verso 13. Muitas vezes, equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus, o Rei dos Reis. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo que domina as pessoas e não buscam a Deus. Inspiradas muitas vezes no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 16. Devemos, acima de tudo, confiar em Deus e não tentá-lo. Esther demonstra confiança em Deus, mas não agiu de forma em tentá-lo. Mateus, capítulo 4, verso 5 a 7. Através do jejum, o que os judeus pediam? Pediam a intervenção divina
para que o rei aceitasse-a na presença de Ester e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Ester estava disposta a morrer. Ela diz: perecendo, pereço. Ester 4, verso 16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição em Daniel 3, versos 16 a 18, dizendo que Deus era poderoso para livrar da fornalha de fogo. Mas se Deus não os livrasse, mesmo assim eles não serviriam à imagem do rei. Em nossos dias são difundidas crenças, às vezes errôneas, que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó, capítulo 2, verso 9 a 10. A sinopse desse tópico 2. Antes de se dirigir ao rei, Ester conclamou um jejum pela sua causa. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O plano de Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Nós vemos aqui que houve prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Ester estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Podia ser a vida ou a morte. Era um grande desafio. Por isso, Ester se preparou espiritual, emocionalmente e fisicamente. Depois, 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Ester, capítulo 5, verso 1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar, sim, o nosso futuro. E nesse caso não era só o futuro de Ester, mas de todo o seu povo. Provérbios 19, verso 2. Mulheres sábias como Ester e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Vemos Abigail em 1 Samuel 25, verso 18 a 35. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas mãos o derruba. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu a Ester e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Ester 5:2. Mas note que ela achou graça diante dele. Deve ter sido um grande alívio para essa corajosa judia poder ver o cetro do rei se estendendo para ela. E ela se aproximou e tocou na ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Ester? O qual é a tua petição? Certamente ele sabia que ela queria algo. E ele oferece até metade do reino. Até metade do reino se te dará. Ester, capítulo 5, verso 3. A disposição de vontade do rei foi manifesta com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretavam essa frase de metade do reino de forma literal. Herodes também usou a mesma expressão quando a filha de Herodias dançou diante dele, Marcos 6, verso 21 a 23. Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Ester nos permitem dizer que ela em seu coração estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Ester agiu com muita cautela. Apenas pediu e convidou para um banquete, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender aquele pedido de Ester. Era a segunda oportunidade, mas ainda era o momento adequado. Ester convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando então se faria o seu pedido.
Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Na sinopse top 3, vemos que Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Vamos à conclusão dessa lição. Confiar em Deus é depender dele e nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus, o Todo-Poderoso, jamais perde o controle, e a Ele, somente a Ele, seja toda a glória. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição. E a primeira pergunta é: o que aprendemos com o exemplo de Mardoqueu quanto a compartilhar nossos sentimentos? Bom, aqui a resposta é: compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Leia Romanos, capítulo 12, verso 15. Segunda pergunta: qual era o obstáculo para o plano de Mardoqueu? Esther respondeu a Mardoqueu lembrando a lei que não permitia qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença para quem o fizesse era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Esse foi o obstáculo que Esther apresentou para o plano de Mardoqueu. Vamos à terceira pergunta: o que a expressão socorro e livramento da outra parte virá nos revela? Bom, a resposta é que essa expressão dita por Mardoqueu, socorro e livramento da outra parte virá, revela-nos que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Esther, capítulo 4, verso 14. Quarta pergunta: o que aprendemos com a atitude de Esther em pedir, antes de tudo, 3 dias de jejum? A resposta é que vemos aqui equilíbrio, prudência espiritual, que nos fazem entender o tempo e a hora certa e o lugar de Deus e o nosso cotidiano de vida. Não devemos nos apressar em fazer nossas decisões. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam procurar o Rei dos Reis, buscar a Deus. Vamos à quinta pergunta: por que podemos afirmar que Esther estava em plena sintonia com Deus? Resposta é que, mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Bom, com isso nós concluímos a lição de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante com Esther e com a sabedoria dela e a prudência em buscar a Deus antes de fazer qualquer decisão. Semana que vem nós vamos estudar a lição 11, continuando esse estudo, e falaremos da humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Não perca, semana que vem, entre o primeiro e o segundo banquete, o que aconteceu. O rei perde o sono, Amã vai ficar humilhado e Mardoqueu vai ser honrado antes do pedido de Esther. Lição 11, estude para a semana que vem. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e, ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você encontra um total de 238 pastas com mais de 6.850 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Explore o nosso canal, descubra maravilhas ali. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.